Seja bem-vindo ao RTV Notícias. A economia paralela portuguesa vale 46 mil milhões de euros, ou 26,81% da riqueza produzida no país, equivalente a 60% do empréstimo da Troika, de acordo com o Observatório da Economia e Gestão de Fraude. No ano passado, a economia não registada cresceu 0,26%, face a 2012, representando um peso de 26,81% do PIB português, de acordo com a atualização do Índice da Economia Não Registada, realizado pela OBEFEG, da Faculdade de Economia da Universidade do Porto. A economia não registada vale cerca de 60% do que se pediu à Troika, ou 6 orçamentos do Ministério da Saúde, exemplificou Óscar Afonso, responsável do Observatório de Economia e Gestão de Fraude. Hoje tenho comigo António Meira para o comentário habitual. António Meira, muito boa tarde, obrigado desde já pela sua presença. Abrimos este comentário com a fatura da sorte que detecta as fugas ao fisco. É verdade. Quando surge a fatura da sorte, o objetivo já era esse, era detectar quem é que fugia ao fisco. Nomeadamente, e aqui também um combate à fuga ao fisco. O combate à fuga ao fisco, que não tem sido muito eficiente também. Mas o objetivo era precisamente ver quais as empresas, portanto a fuga ao fisco do lado das empresas, quais as empresas e quantas empresas estavam a fugir ao fisco. Isto não é quantificável, porque há outras empresas que estão a fugir ao fisco e ainda não foram apanhadas neste processo. Claro que o sorteio dos automóveis é um alibi, mas o objetivo é precisamente esse. Portanto, as empresas têm que se cuidar, porque mais tarde ou mais cedo irão ser apanhadas nesta teia de um Big Brother digital e informatizado, em que não demorarão muitos anos a que todos estes problemas de economia paralela desapareçam, ou pelo menos diminuam rapidamente. Há muitas empresas que emitem uma fatura, mesmo que seja de consumidor final, mesmo que não coloque o número de contribuinte. A maior parte das empresas, estou a falar no comércio em geral, porque as empresas com um determinado número de volume de negócios, sei lá, uma empresa que fatura 1,5 milhão, 2 milhões de euros ou até 1 milhão de euros de faturação por ano, de volume de negócios por ano, já tem que ter alguma organização interna e evita essas situações, não quer dizer que não caia nelas. Mas as empresas de menor dimensão, que são a maioria, portanto as pequenas empresas que são a maioria, que constituem o tecido empresarial português, não têm muitos meios informáticos e também muitas vezes não quer, e em muitos casos emite uma fatura em que o receptor da fatura não exige que coloque o número de contribuinte, mas entretanto chega ao portal das finanças e coloca lá essa fatura com o número de contribuinte da empresa, para tentar ter também acesso digamos, ao sorteio do automóvel. A fatura da sorte. E é mais ou menos nestes casos que as empresas são apanhadas. Portanto, a empresa depois há um termo que se chama, há uma designação que se chama SAFT, que é aquilo que as empresas têm que comunicar ao fisco mensalmente de todo o movimento que têm, nomeadamente na faturação. E, portanto, essas empresas muitas vezes vão ao software retirar essas faturas para apresentarem um volume de negócios mais baixo, vão ao software, ou alguns softwares até já estão preparados para que essas faturas que não introduziram número de contribuinte ou singular ou coletivo não apareçam, portanto, ou supostamente não aparecem no SAFT que é enviado ao sistema fiscal, mas como o receptor da fatura, ou o consumidor, ou
foi ao portal das finanças introduzir aquela fatura com aquele número, com o número contribuinte da empresa, é aí que as empresas são apanhadas, não é? E de facto isto representa boas notícias no combate à fraude fiscal. Tudo isto representa boas notícias se a prazo os impostos descerem. São boas notícias. É impressionante na peça que eu estava a ver há pouco de que a economia paralela tem vindo a crescer. É impressionante como é que o fisco tem vindo a introduzir medidas como as faturas, as guias eletrónicas, portanto, qualquer empresa que se desloque com uma mercadoria de um lado para o outro, ou de um cliente para um fornecedor, de um fornecedor para um cliente, ou de um armazém para outro, tem que solicitar à autoridade tributária um documento chamado guia eletrónica. É impressionante como é que, e para além disso, com a fatura da sorte, e com todo o sistema informático que o fisco dispõe, é impressionante como é que não consegue controlar a economia paralela, porque ela tem vindo a aumentar. Portanto, de qualquer forma, isto é um passo que irá atingir todos nós. Todas as pessoas que utilizem, por exemplo, cartões de crédito, ou que paguem com cartão de crédito, e que esse valor seja superior ao rendimento apresentado através do IRS, serão mais tarde ou mais cedo também apanhadas. Por um lado é mau, porque nós não somos senhores de nós próprios, estamos a ser constantemente controlados, ou com um chip na matrícula, ou com um cartão de crédito, ou com uma fatura da sorte, porque as faturas da sorte também têm um revés. Há muitas pessoas que ganham mais do que aquilo que declaram e provavelmente poderão cair neste erro de declarar mais consumo do que aquilo que declarou em termos de rendimento. Tudo isto é preciso um cuidado acrescido, porque muitas vezes estamos a introduzir uma fatura para tentar ser sorteado e a seguir vamos ser fiscalizados pelo fisco. Porque o fisco não fiscaliza só as empresas, também fiscaliza as pessoas singulares, não é? Muito bem. 2015 será também um ano onde más notícias no que toca à eletricidade, com um aumento de 3,3%. É verdade. Não se compreende quando os combustíveis, nomeadamente o petróleo, têm descido da forma que vemos e as previsões são de que desçam mais. É provável que neste momento e durante as próximas semanas o petróleo tenha uma correção aos preços face aos preços de abril, março deste ano, porque de facto caíram bastante e quase sem interrupção. É provável que nas próximas semanas possamos assistir a uma correção do petróleo, uma ligeira subida do preço do petróleo. Mas a tendência e as previsões é de que o petróleo ainda desça mais. E quando eu digo ainda desça mais, ainda no caso do petróleo cotado em Nova Iorque, que se encontra nos $55 atualmente, no dia de hoje, é natural que venha a atingir os $40. Isto é bom porque já há previsões de que a economia mundial irá acrescentar ao PIB cerca de 0,7%. Ora, com todas as energias a cair em termos de preços, não faz sentido no nosso país a energia subir 3,3%. Mas não faz sentido, não é só porque os combustíveis também estão a cair, não faz sentido. E nesta semana, precisamente, os combustíveis voltaram a descer também em Portugal. Voltaram a descer e na próxima, aliás, já há postos de abastecimento com combustível inferior a €1 e, portanto, iremos assistir até ao final do ano mais queda no preço dos combustíveis, mais uma relação no preço dos combustíveis. Mas que será reversível no início do ano por causa do imposto verde, outro erro, na minha opinião. Mas também temos aqui um problema, é que não há inflação em Portugal. Se os preços dos combustíveis estivessem a descer como estão, mas se houvesse inflação, ainda fazia sentido aumentar a energia elétrica. Mas aumentar 3,3%,
eu acho que isto também é brincar um pouco com todos nós que somos consumidores de energia elétrica. E o que é que está aqui no meio? Está a entidade reguladora da energia que não está aqui a fazer nada. E vai pesar na carteira dos portugueses. E vai pesar na carteira dos portugueses, não é? Que mais uma vez vão sentir aqui os efeitos da crise, nomeadamente na eletricidade, que é aliás um dos países onde pagam um valor mais elevado pelas taxas de eletricidade. António Meira, isto não será de todo positivo? Não é de todo positivo, até psicologicamente, porque as pessoas não entendem porque é que a energia vai aumentar. Quando não há inflação, todas as outras energias estão numa fase de redução de preço, não faz sentido. Aqui só existe isto porque só temos um monopólio. A EDP detém um monopólio, embora existam empresas como a Endesa ou a Iberdrola a operar em Portugal, mas não tem expressão e, portanto, o monopólio pertence a uma empresa que se chama EDP e a distribuição da energia, a REN, também tem um monopólio e isso só acontece porque a empresa tem um monopólio, porque se não tivesse monopólio, provavelmente os consumidores iriam desviar-se para outras empresas. Agora, quando a energia sobe, provavelmente as outras empresas também irão acompanhar. Este aumento pode não ser os 3,3%. Mas o mais importante aqui é a inoperância do Governo e a inoperância da entidade reguladora da eletricidade, porque não devia permitir. Nós temos uma empresa que, embora tenha cerca de 60% dos resultados da empresa sejam do exterior, mas temos uma empresa que atinge cerca de 1.000 milhões de euros de lucro, de resultados positivos nos últimos anos e, portanto, em vez de apresentar esse resultado, seguramente podia apresentar 500 milhões ou 600 milhões e deveria não aumentar a energia. Agora, a energia, como sabe, também parte da EDP, já não é portuguesa, é dos chineses. Não sei se este aumento, de qualquer forma, há um governo e temos uma entidade que regula, deveria regular melhor esses preços, mas não está a funcionar. Muito bem, António Meira, damos por terminado o nosso comentário, voltamos a ver-nos na próxima semana. Ter sono à segunda-feira é normal, chama-se efeito segunda-feira e pode ser revertido com mais horas de sono ou até mesmo com alguns truques de luz. Despertador toca e a maioria das vezes cede-se à tentação de se carregar no botão que atrasa o acordar. Só mais 10 minutos, pensa-se. Se acha que é o único, desengane-se. Um estudo, o ciclo da luz, o efeito segunda-feira, levado a cabo pela Philips e pela consultora espanhola Conecta, revela que a forma e o tempo que se dorme na noite de domingo para segunda tem importância na maneira como se enfrenta o resto da semana de trabalho. Conta o jornal espanhol ABC. O jornal revela ainda que a luz a que estamos expostos durante o dia pode ser determinante para a maneira como vamos dormir durante a noite. Essa deve ser sempre e o máximo possível natural. A luz artificial atrasa em 30 minutos o nosso ciclo biológico e por isso temos tendência a dormir todos os dias mais 30 minutos do que na noite anterior. Mas não desespere. Há maneiras de reverter esta sensação que, se acumulada, vai fazer com que se chegue a segunda-feira com necessidade de dormir mais 3 horas. O ideal seria dormir 8 horas por noite, tal como aconselha a Organização Mundial de Saúde. Não sendo possível, deve durante o período da manhã submeter-se ao máximo de luz e claridade que conseguir para acordar o seu organismo. Da mesma forma que à hora de deitar deve diminuir gradualmente a luz até estar às escuras. Truques para combater a preguiça de segunda-feira. Através de um concurso de empreendedorismo da Universidade Católica nasceu a Miss Trip. Se gosta de surpresas e de conhecimento, então este novo conceito é perfeito para si. Saiba porquê. Viajar para o desconhecido. Parece-lhe bem? A Miss Trip, nascida de um concurso de empreendedorismo da Universidade Católica, promove o turismo e proporciona experiências inesquecíveis. A ideia é promover viagens mistério. O cliente apenas decide o orçamento e a data da viagem.
Não são uma agência de viagens, mas sim uma promotora de viagens mistério. A Miss Trip faz esquecer qualquer conceito ligado à agência, até porque aqui planeiam-se itinerários muito para além da reserva de transporte e de hotel, e quem alinhar pode até embarcar numa viagem rumo ao desconhecido. A ideia provou ter pernas para andar, contudo, os 4 jovens que idealizaram o projeto deixaram estagnar aquilo que tinha tudo para dar certo. Até que surge Marina Almeida Silva com interesse em investir. O objetivo da Miss Trip é promover o turismo, principalmente em Portugal, e garantir que o lado misterioso não exclui ninguém, mesmo os clientes menos aventureiros. Existem 3 níveis de mistério. Deixar todo o planeamento com a Miss Trip, apenas fica à sua responsabilidade o orçamento e as datas. Pode ainda escolher como cúmplice um dos elementos que vai participar na viagem no planeamento e deixar os outros no desconhecido, ou então decidir qual o destino da viagem e deixar os pormenores com as jovens da Miss Trip. Por isso, já sabe, aventure-se no mistério. Muito bem, passamos agora ao comentário desportivo, como já é habitual também à sexta-feira. Tenho comigo Gil Nunes. Gil, muito boa tarde. Hoje fazemos um rescaldo daquilo que foi o fim de semana e que fecha também 2014. É verdade. Foi um fim de semana sem grande história. Os 3 grandes cumpriram a sua obrigação e venceram os jogos frente a equipas de menor mediatismo e que seria de prever. Começamos pelo Futebol Clube do Porto, uma vitória fácil frente ao Vitória de Setúbal, uma exibição que ficou pautada pela estreia do Campanha, na ausência do Ruben Neves e do Casemiro, ambos lesionados. Foi um jogo que não deu para se fazer em grandes testes, ainda assim algumas perspectivas de evolução, tendo em conta o menor poderio do adversário. O Futebol Clube testou algumas soluções a nível do jogo interior e que foram interessantes e que poderão ser postas à prova em jogos mais exigentes, por assim dizer. O Benfica cumpriu, mas é um jogo marcado pela polémica porque de facto o golo é irregular. Novamente o Benfica, depois de ter sido beneficiado frente ao Nacional da Madeira, volta a obter mais 2 pontos que podem ser importantes nas contas finais do campeonato. O Benfica fez uma exibição fraca. Penso que a saída de Enzo Pérez está a causar algum fantasma no seio dos encarnados. É um jogador que de facto era fundamental no equilíbrio da equipa, porque para além das transições ofensivas violentas conseguia recuperar no terreno e equilibrar a defesa, equilibrar aquele setor da linha defensiva média. Antes de passar para a tua ideia, a saída de Enzo Pérez é também um tema que iremos falar um pouco mais à frente. Para já fazemos então um rescaldo, depois passamos para a polémica entre Bruno Carvalho e Mário Silva. Marco Silva. Eu penso que Bruno de Carvalho rebobinava um pouco. Eu acho que Bruno de Carvalho, naquele fim de semana trágico que o Sporting teve, que perdeu 3-0 com o Guimarães e a equipa B também perdeu 5-0, causou alguns problemas a longo prazo. Eu faço-te um paralelo com a literatura, muitas vezes recorre-se àquele livro A Arte da Guerra, que diz que quando estás fraco deves parecer forte e quando estás forte deves parecer fraco. E na altura o Sporting estava forte e o Presidente deu a entender que estava forte e com isso causou problemas a longo prazo. Resolveu o problema de imediato. De facto, a equipa reagiu nos jogos posteriores. Reagiu muito bem, mas deixou moças em termos de grupo e em termos de mensagem. E o grupo está a levar com essas debilidades todas e que pode levar à ruptura iminente com o Marco Silva. Se o Marco Silva sair, será muito mau para o Sporting. É um treinador que tem feito um ótimo trabalho. Era isso que te ia perguntar. O que é que trouxe Marco Silva a esta equipa do Sporting? O Marco Silva trouxe muitas soluções de jogo, trouxe muita capacidade ofensiva, trouxe muita agressividade do Sporting. Apesar do Sporting, como já disse, ter alguns problemas a nível da zona central, o Sporting é uma equipa com muitas soluções, muito criativa, que sabe jogar contra adversários de maior envergadura, que consegue ter um espírito olímpico para frente a adversários de maior envergadura, saber multiplicar-se e saber potenciar os seus jogadores, e a sua ausência, tendo em conta que também estava a ser feito um trabalho de longo prazo, com aposta em muitos jogadores jovens, tenho a certeza que será muito mau para a equipa do Sporting. Neste caso o Presidente tem algumas responsabilidades, porque acho que o discurso não foi o mais adequado no rescaldo desse jogo frente ao Vitória de Guimarães. Em que é que falhou este discurso do Bruno de Carvalho?
Penso que o Bruno de Carvalho adotou uma postura muito brusca, tendo em conta que o Sporting não estava numa posição catastrofista. O Sporting é uma equipa grande, com capacidade para reagir, tal como os outros dois grandes, raramente perde de 2 ou 3 jogos seguidos, e seria natural que, tendo em conta o campeonato e as competições onde o Sporting estava envolvido, que conseguisse reagir com naturalidade. E aos poucos reerguendo-se, mas o Bruno de Carvalho adotou por uma postura demasiado agressiva, demasiado frontal. Com isso colocou em causa todo um trabalho que estava a ser bem feito. Os jogadores naturalmente que se ressentiram e o técnico também colocou-se ao lado dos jogadores e com isso, tendo o coração da equipa não estando a funcionar, naturalmente toda a estrutura se abanou e agora o reflexo poderá ser a saída do treinador. Foi também uma semana marcada pelo blackout no Sporting. Sim, nestas alturas o blackout... É a melhor estratégia? Eu não diria que seja a melhor, se calhar agora é uma estratégia mais adequada do que aquele discurso que foi enverdado na altura do Guimarães Sporting. Penso que o blackout é sempre uma solução de risco, até porque os clubes têm naturalmente a sua tendência de responder aos seus adeptos e de responder também à própria comunicação social. Mas seja como for, eu acho que é uma solução muito residual, que o que estará para vir não advirá desse blackout que está a ser feito no Sporting. Muito bem. Certamente 2015 trará também aqui muitas novidades neste Sporting. E o Sporting, não de Lisboa, mas de Braga, está em terceiro lugar na classificação. Tem sido aqui digamos assim, tem sido um percurso muito linear da equipa do Braga. É um percurso que se vinha adivinhando. O Sérgio Conceição tem uma equipa recheada de bons valores e a partir do momento em que estabilizou muito a posição 6, também com a presença de Danilo, os restantes jogadores puderam se potenciar. Foram feitas contratações bastante inteligentes, como por exemplo o Tiba ou Vitória de Setúbal, que é um jogador com um imenso potencial, que já foi chamado à seleção nacional, jogadores com muito talento no 1 contra 1 e na posição de causar desequilíbrios no meio campo, como é o caso do Rafa, como é o caso do Ruben Micael, que também tem aparecido bastante bem. Depois há um jogador que eu já referi aqui nestes comentários, que para mim tem capacidade para jogar a um nível muito superior, que é o Filipe Pardo. É um jogador que faz muito bem as alas, mas que também joga muito bem no meio e que tem marcado golos bastante importantes. Depois na linha ofensiva também o Éder e o Zé Luís potenciado também pelo Sérgio Conceição, que marcou o golo contra o Porto, para contextualizarmos, também tem sido uma agradável surpresa. Na defesa temos o defesa goleador Aderlan, formado nas camadas jovens do Sporting, que combina muito bem também com o André Pinto, formado nas camadas jovens do Porto. Isso só para te dar alguns exemplos, temos também o Tiago Gomes, o Djavan. O Sporting Braga é uma equipa com muitas soluções e que tem capacidade para ombrear com qualquer um dos três grandes. Bateu o Benfica e estou certo que este terceiro lugar não será fruto do acaso e que na segunda volta aguentar-se-á nessa posição e até poderá causar mais impacto. Poderá causar também ainda algumas surpresas daqui até ao final do campeonato? Não sabemos, até porque os adversários também estão bem apetrechados. O que é? O Sporting de Braga é uma equipa que, tendo em conta estes valores, tendo em conta o trabalho da equipa técnica, é uma equipa que estará sempre nestas posições cimeiras e que poderá almejar mesmo a qualificação para a eliminatória da Liga dos Campeões se mantiver o terceiro lugar. Também está envolvido na Taça de Portugal, a Taça de Portugal, onde, tendo em conta também as eliminações de Benfica e Porto e tendo em conta aquilo que lhe vai calhando, tendo em conta o poderio que demonstrou frente ao Vitória de Guimarães e frente ao Benfica, é um dos naturais candidatos à conquista do troféu, que é algo que o Sporting de Braga também carece. E aqui também o treinador do Sporting de Braga também a ter, digamos, um papel sim, o Sérgio Conceição, apesar da desconfiança inicial, foi moldando o seu jogo, foi moldando as suas ideias, foi pautando o seu jogo por um estilo de jogo muito agressivo, com base nos jogadores talentosos que possui na dianteira. O Sporting de Braga é uma equipa que faz golos com regularidade, veja-se o último jogo onde marcou 3 golos e foi marcar 2 golos ao Estádio da Luz, que não é para qualquer equipa, e o Sérgio Conceição, que deixou alguma desconfiança depois do trabalho que fez na Académica, era sempre uma aposta de risco, e o Presidente do Braga não poderia arriscar muito depois da história de Jorge Paixão o ano passado, que deixou também muitas dúvidas aos adeptos. Parece ser uma aposta ganha, parece ser uma aposta para continuar e estou certo que o Braga será uma equipa a causar muito furor até ao final da época. Muito bem, para já falamos também de saídas no Benfica e no Porto, no Benfica Enzo Pérez e Nelson Oliveira. Sim, o Nelson Oliveira está confirmado no Swansea, é um jogador com um tremendo potencial, segundo melhor jogador do Campeonato do Mundo de Sub-20 em 2011, salvo erro.
É um jogador que me espanta que não esteja a ser utilizado com muita regularidade no Benfica. É um jogador com um arranque muito forte, é um jogador muito dotado em termos técnicos, com muita facilidade de remate. É um jogador algo propenso a lesões, que eu acho que será provavelmente a causa mais próxima para essa pouca utilização. Seja como for, será mais uma opção, estou certo, jogando na Premier League, ganhando outra robustez em termos de combate, em termos físicos, será mais uma opção para o Benfica no futuro e também para a Seleção Nacional, que tanto precisa dele, que é um jogador em quem todos depositamos enormes esperanças. A saída de Enzo Pérez? A saída de Enzo Pérez é mais complicada. Foi um jogador que chegou ao Benfica rotulado de um dos melhores alas da Argentina, foi adaptado pelo Jorge Jesus para a posição 8, é um jogador, como te disse há pouco, muito equilibrado em termos defensivos, mas também com grande potencialidade para provocar rupturas muito violentas ao nível da transição ofensiva. É um jogador, como já se viu contra o Gil Vicente, que pode causar algum fantasma. Quando eu uso a expressão fantasma, não quero dizer que o Benfica não tenha soluções para ultrapassá-la. Por exemplo, o Pizzi tem sido usado com muita regularidade. No entanto, o que eu quero dizer é que, sendo um jogador emblemático, pode causar algum impacto psicológico que pode causar danos à equipa do Benfica. Opções de Jesus para substituir Enzo Pérez? A opção mais próxima será Pizzi, um jogador que também tem o mesmo ADN, um jogador que começou como ala e que está a ser lentamente transportado para o miolo. O Benfica padece também da recuperação do Faiza, que era um jogador que no ano passado teve um bom rendimento na posição 6, e depois há todo um conjunto de adaptações que podem ser feitas, nomeadamente com o Talisca também jogando nessa posição, com o Ola John. O Benfica tem um plantel recheado de soluções e pode ainda recorrer à equipa B para num ou noutro caso, apostar num jogador jovem, que também tem sido vincada como a política do clube nos últimos tempos, para suprir essa ausência e para, paulatinamente, criar outro jogador que consiga substituir o Enzo Pérez, mas digo, não será um problema resolvido a curto prazo. No Futebol Clube do Porto? No Futebol Clube do Porto há sempre a questão Jackson, que dada a sua qualidade é sempre um jogador pretendido. Nos últimos dias tem sido... sempre um ponto de interrogação a saída ou não de Jackson? Penso que não. Penso que este ano a coisa está muito mais tranquila. O próprio jogador tem manifestado a vontade em ficar no Futebol Clube do Porto. Penso que também muito motivado pela presença do Futebol Clube do Porto nos oitavos de final da competição. Mais associado na imprensa tem sido o nome do Oliver, que é um jogador que, dada a sua idade e dada a sua tremenda qualidade, é natural que desperte a cobiça por parte de outros emblemas. Fala-se muito do interesse do City, mas seja como for, eu acho que o plantel do Futebol Clube do Porto não vai ser desmantelado, porque o Futebol Clube do Porto está no campeonato, está na Europa e com certeza que quer continuar nessa senda com vontade de vencer. E se mantiver o Jackson também aqui tem certamente mais facilidade? Obviamente. O Jackson é um jogador importantíssimo para o Futebol Clube do Porto. É um jogador importantíssimo por várias razões, porque é um jogador que, para além de finalizar com uma enorme qualidade, seja com o pé esquerdo, com o pé direito, de cabeça, é um jogador que segura muito bem a bola, é um jogador que faz subir muito bem os médios, é um jogador que não é nada egoísta, é um jogador que também que vê-se, dado o seu estatuto de capitão, é um jogador que também é muito importante em termos de balneários e é um pilar da equipa e temos a certeza que o Futebol Clube do Porto perderia muito, ou aliás vai perder muito quando um dia tiver que ficar sem o Jackson, mas penso que não será agora. Para já, certamente então esse não será um problema para o Futebol Clube do Porto de Lopetegui. Gil, voltamos a ver-nos para a semana, em 2015. É verdade. Obrigado, Gil, bom ano. Obrigado, bom ano. Ficamos agora então com o estado do tempo para amanhã. E é esperado céu muito nublado em todo o país e aguaceiros na região norte. Quanto a temperaturas, o Porto espera uma mínima de 4 graus e uma máxima de 13. Em Lisboa a mínima será de 4 graus e a máxima também de 13. E em Faro a mínima será de 7 graus e a máxima de 16. É tudo por agora, a informação está de regresso mais logo. Até lá, fique bem.